Doutora, já que nós entramos nesse assunto de internet, até porque é a nossa realidade, e é interessante que eu vivo esse mundo, eu entrei para essa pegada de internet, live, aparecer, divulgar o meu trabalho na internet desde 2010, 2008, logo no início ali, quando isso deu um boom na entrada do Facebook e tal. E hoje, né, a maturidade, quando a maturidade bate a porta e a gente olha para trás e começa a fazer comparações construtivas, e eu adoro fazer comparações construtivas, e quando eu me deparo vendo pessoas fazendo o que eu já fiz, e é justamente o que você falou, eu já estive em lugares que talvez eu não volte mais, lugares cuja experiência foi incrível, e eu me preocupei mais em registrar o momento do que viver a experiência do momento. Eu troquei a lente natural dos meus olhos, eu preferia a lente da câmera do celular do que viver a própria experiência. E qual foi a conclusão que eu cheguei com tudo isso? E até tem uma pergunta interessante da Andressa Zufo ali, e eu já vou reproduzi-la. Isso, no fundo, é uma deficiência, é um grito, é uma necessidade que às vezes a gente tem, é algo que está gritando e a gente quer curar com essa necessidade de aprovação, né? Então, a gente se sentir diminuído e querer ser aumentado através de uma palma, de um ok, de uma curtida. Precisa de validação. Validação. É exatamente essa questão do ego. E aí a Andressa pergunta assim, até que ponto o narcisismo é saudável? Onde ele passa a ser problemático ou patológico? Ele passa a ser problemático quando ele passa do limite do outro. Quando ele passa a ser desrespeitoso com o próximo. O transtorno de personalidade narcisista, ele precisa ser diagnosticado. Então, deve ter um profissional que avalie essa pessoa, e aí essa pessoa vai ter esse diagnóstico, para direcionar de alguma forma. Mas, geralmente, quem busca tratamento são as vítimas das pessoas que têm esse transtorno de personalidade. Mas existem pessoas que têm traços. Mas fala um pouquinho, assim, só para eu entender. Esse é um conteúdo importante. A gente fala... Eu, Franklin, por exemplo, quando fala narcisista, a gente associa aquela ideia do cara que se acha do espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu. Mas patologicamente, o que é esse transtorno do narcisista? Existem tipos diferentes. Tem o narcisista oculto, que é aquele narcisista dos bastidores. Quando eu falo utilizar o termo narcisista, necessariamente prejudicam pessoas. Essa é a grande questão. São pessoas prejudicam pessoas de forma consciente, sabendo exatamente o que estão fazendo. Então, essa é a questão. Nem sempre o narcisista é o transtorno, a pessoa que tem transtorno, é aquela pessoa que gosta de se expor. Tem que ter muito cuidado com isso, porque eu atendo bastante vítimas, geralmente mulheres, mas homens também, de narcisistas, que são pessoas que, para a sociedade, para a comunidade, eles são pessoas ótimas. Ninguém percebe. Quem percebe são as pessoas que estão em casa. Então, essa é uma forma agressiva, muito sutil. Então, a gente chama narcisista oculto. Isso é muito sutil, diferente daquela pessoa que fica só tirando foto, que também existe esse tipo, né? Mas sempre são pessoas que prejudicam a outra, de forma consciente. Então, essa questão de se achar bonito, de ser muito vaidoso, não é pacto gnomônico do diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Porque tem pessoas que são mais vaidosas nesse sentido e outras menos, e não há problema. A gente precisa equilibrar. Então, não se julga, a gente não pode julgar as pessoas porque elas gostam de tirar mais fotos ou menos fotos, ou gostam de se expor mais, né? A questão é, está ultrapassando o limite do outro? Está prejudicando alguém? E o transtorno de personalidade narcisista, aí tem a psicopatia, que é algo sutil, até pode ser um novo podcast,
nós Sim, conversarmos um dia sim, sobre isso. sim. Na verdade, tem acontecido bastante, exatamente por essa questão da informatização de redes sociais, de as pessoas estarem na superficialidade, né? Ninguém aprofunda mais o conhecimento, muito no ego, muito no ter e menos no ser. Então, existe mais transtorno narcisista, até porque a gente tem mais conhecimento em relação a isso. E como que eu vejo no consultório? Não são os narcisistas que procuram ajuda. Na verdade, eles procuram para fazer conluios, né? Então, eles procuram o psiquiatra e o psicólogo para fazer conluio, para que essas pessoas sejam também manipuladas e para que deem a razão Validar essa pessoa para continuar as agressões com o terceiro ou com a pessoa que pede ajuda, né? Mas as pessoas que aparecem no consultório geralmente são as vítimas, com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e outras questões também. É um assunto bem importante e acho que faz parte, sim, da nossa era, desse aumento. Nossa. Gente, estamos aí, ó. 9h08 da noite. Não, passa muito o tempo rápido. passa muito rápido. Um bate-papo incrível e de é um assunto assim, muito interessante, né? Que agrega, que agrega muito. Bastante interação. Mas, né, como tudo tem começo, meio e fim, e como diz o meu pai, comida boa não pode dar muito para não empapuçar, para dar a margem e abertura para um segundo episódio. Doutora Vanessa, eu tenho certeza que não só para nós aqui que recebemos em primeira mão todas essas informações, mas para todos que vão ter acesso a esse conteúdo, isso vai transcender, né? Esse momento, essas paredes, esta cidade, e eu espero que onde quer que esteja sendo veiculado neste momento esse conteúdo possa estar fazendo sentido físico, mental e emocionalmente na mente das pessoas que estão ouvindo. Mas antes de encerrar, a gente soube aí um segredinho. Diz que você compôs uma música, né? Uma música que faz sentido, assim, totalmente ligada às emoções. Primeiro, como é que surgiu essa inspiração, a paixão pela música, assim como você falou do menino pianista, é um dom ou foi uma habilidade que você desenvolveu? Na verdade, foi uma surpresa para mim. Eu sempre cantarolei pela vida, sempre usei a música, sempre ficava cantando nos cantinhos, mas eu nunca fui direcionada para isso. Joguei vôlei, fui atleta de vôlei durante muitos anos, gostava muito de esporte, mas eu já percebia essa inclinação para dança, gostava de dançar e de cantar, mas era algo que não foi visto. E eu era muito tímida, então não fui conduzida para isso. E na época da pandemia, e foi algo bastante interessante, eu comecei a me aprofundar em filosofia, estudar outros assuntos, né? E aí surgiu a ideia de começar a cantar, mas como um lazer. E comecei a cantar. Então, foi no estúdio de Cultural com o Oliver. E no primeiro dia que eu me inscrevi na aula, logo que terminou a pandemia, eu pensava em tocar violão, aprender a tocar violão, porque eu não sabia tocar nenhum instrumento. Então, eu não pensava na voz, eu pensava no violão. E aí ela pediu para eu, a Antoniela, que é a esposa do Oliver, pediu para eu cantar. E ele me deu uma nota do violão. E eu cantei uma música. Aí ele pediu, Vanessa, vai lá pro estúdio. E eu fui eles têm um estúdio, eu fui pro estúdio. Canta a música que tu mais gosta de cantar. E aí eu cantei e para minha surpresa, ele falou que, Vanessa, tu é cantora. Tu canta, tu sabe cantar. E aquilo me motivou. Me motivou não para virar cantora, não para ter, mas porque realmente eu sempre gostei de música. Então, foi algo que brilhou os olhos. E eu pensei, se eu melhorar e se eu conseguir cantar e ficar bem, eu vou conseguir expandir isso para outras pessoas. Então, eu vou ser uma melhor profissional, vou conseguir passar isso para outras pessoas também. E nesse mesmo dia, de noite, eu estava me preparando para dormir e surgiu a música.
E aí até o Oliver me pergunta, mas como que surgiu? Surgiu. Eu peguei um papel e Escreveu. a melodia e a música, veio tudo junto. E nesse mesmo dia foram 11 músicas. Uou! Nossa! E uma delas eu consegui com a ajuda do Oliver, né? Porque não tem condições de fazer. Para a gente colocar um projeto em prática, precisa, né, tem a questão financeira e tal, e não era o momento para fazer aquilo. E aí o Oliver me ajudou a fazer a música, e o mais interessante foi que eu já estava com um roteiro na cabeça do... Veio tudo Do pronto. Veio projeto. tudo pronto, inclusive o roteiro do clipe. Ah, então Nossa. rolou um clipe, tudo? Sim, inclusive eu fui a atriz do clipe. Ah, é? Sério? Sério? E Tá no- achei bem... Tá no YouTube, tá nas plataformas? Mas como eu não faço marketing, né? Não é algo assim que vai para frente. Mas é um projeto que eu pretendo colocar em prática. Até me pegou de surpresa a pergunta, mas fico feliz. Ah, mas então... Então, eu adoro Agora pegar. a gente tá o quê? Esperando Agora o quê? eu fiquei curioso, então, para ouvir a voz Mas de com Vanessa certeza. Moese. Canta pra gente. Assim, ó. Assim, Assim. ao vivo. É. Palhinha. Precisa de um tom. Mi, 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 mi. Precisa de um tom? Não precisa, né? Você tem ouvido afinado. O que Vanessa Moese cantaria pro Icônicos Podcast hoje? Meu Deus do céu! Eu acordei desse sonho, não vai embora, fique aqui agora. Eu acordei de um sonho ruim que me fez mal, muito mal pra mim. Era apenas um sonho ruim, uma tristeza sem fim e um vazio que não cabia em mim. Você tomou conta de mim, estendeu sua mão bem assim, mostrou que o amor está dentro de mim. Eu acordei desse sonho, não vai embora, fique aqui agora. Eu acordei de um sonho ruim que me fez mal, muito mal pra mim. Você clareou os meus pensamentos, então surgirão os melhores sentimentos. Muito bom! Muito bom! Arrasou! Arrasou!